Glórias a Deus. A graça e a paz a todos. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a tua vida no dia de hoje. Que Deus venha estar derramando sobre você todas as sortes de bênção. Que todas as bênçãos venham sobre ti neste momento e venha te alcançar. Amados, esse que você fala aqui é seu irmão em Cristo, o pastor Moisés. Eu tenho uma palavra de sabedoria para a tua vida neste momento, mas eu te peço que antes você venha se inscrever neste canal. Agindo assim, você estará me ajudando a anunciar a palavra de Deus. E você que já é inscrito, compartilhe essa mensagem. Sempre, se possível for, deixando o seu like ou dislike e deixando o seu comentário. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que, por falta das pessoas conhecer a Deus, eles trouxeram para a vida deles sérias consequências, que se encontra aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui na parte B deste versículo, aqui Deus fala a punição que iria dar para os sacerdotes que não teve o cuidado de ensinar a palavra de Deus. Que iria rejeitar eles para não ser sacerdote perante a Deus. Iria rejeitar a família dele, os filhos dele. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, que Deus não poupou o povo foi destruído. O povo de Deus fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aqui nós vamos encontrar, aí no livro de Atos, no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, Deus falando assim: olha, o meu povo será levado ao cativeiro por falta de entendimento. Aqui Deus usando Oséias, falando que o povo seria destruído, foi destruído porque não teve conhecimento. Deus usando Isaías, falando que o povo de Deus seria levado ao cativeiro porque lhe faltou o conhecimento. Aí vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Deus usando Jesus. E Jesus falando assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus explicando que a falta de conhecimento das Escrituras nos leva a errar. Jesus explicando que a falta de conhecimento das Escrituras leva a gente a acreditar em não ter a certeza o que é poder de Deus ou o que não é. Acreditamos que muitas coisas é poder de Deus e Deus não está no meio daquilo. Aí neste mesmo livro, aí em Oséias capítulo 6, versículo 3, Deus fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amados, porque a única forma que você vai saber o que eu estou falando é verdade ou não, se você te procurar ter conhecimento bíblico. Senão facilmente eu te engano, usando a palavra de Deus, e eu consigo lhe enganar. Amados, como seria um pastor que chegasse para você preocupado com o teu sofrimento? Um pastor que chegasse para você e falasse que iria lhe ajudar, iria tomar a frente, iria sofrer junto com você. Você veria o diabo na vida de um homem que está aparentemente se compadecendo do teu sofrimento, se propondo a sofrer junto com você. Você viria o cão por trás daquilo? Não, a maioria não. Porque a maioria das pessoas que seguem a religião é enganado por falso líder, que ele promete ali ajuda. As mesmas ajudas, o mesmo compadecimento que Pedro demonstrou ter com Jesus. Aí no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 a seguir, eu vou ler para os irmãos, e os irmãos prestem bastante atenção. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que
convinha ir a Jerusalém padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e os escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Quando Jesus falou o que iria passar, Pedro falou: não, tem compaixão, tem misericórdia, não vai te acontecer isso não. E sendo que não era Pedro, era o próprio diabo. Aqui no 23 fala: ele, porém, voltando, disse: para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus chegou e repreendeu. Irmão, se você não tiver conhecimento bíblico, eu consigo lhe enganar usando o evangelho. Eu consigo usar a estratégia que Pedro aqui usou, tendo compaixão, com palavras doces, te oferecendo ajuda, falando que eu vou sofrer por você. E por trás disso aí está o diabo, para tentar te tirar do foco do evangelho, que chama-se trazer você a palavra de Deus. Porque Deus diz na sua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Você não consegue ser liberto se você não parar para ouvir a verdade, a verdadeira verdade, que é o evangelho de Cristo. Você não consegue ser salva, livrar a sua alma do inferno, se você não parar para examinar. Deus fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em João 5,39, Deus fala: examinar a Escritura, porque ela testifica de mim, acharei nela a vida eterna. Então eu consigo lhe enganar. E você só pode ter, quando você para ouvir um pastor pregar, ouvir um áudio, você ter noção se verdadeiramente aquela ajuda que está vindo, aquela palavra doce que está vindo, é Deus ou não, quando você tem conhecimento da palavra de Deus. Porque Pedro queria privar Jesus de sofrer. Pedro teve compaixão, a falsa compaixão de Jesus. Só que Jesus tinha um conhecimento da palavra. E Deus, neste momento, te desperta. Deus falou que o povo dele foi levado ao cativeiro porque não tinha conhecimento. O povo era religioso, seguia a igreja, mas não conhecia Deus através da palavra. Que Deus em Cristo Jesus venha te despertar neste momento para você passar a ser um grande leitor, um grande examinador das Escrituras. Só desta forma o diabo não vai conseguir te enganar dentro da igreja. Fica na paz.